Bom dia, sexta-feira da Paixão. Vamos falar um pouco sobre as nossas crenças e rituais, né, religiosos dentro do simulador quântico. Bom dia, Papo Quântico da Gigi, Giselda Galvão, consultora, retornando aqui, fazendo uma segunda fase da live que eu tive que desligar, que houve um imprevisto aqui de campainha tocando. Ixi! Bom dia, bom dia. Vamos ver se a turma entra aí de novo para mim poder continuar com essa live. Uau, como pode melhorar, hein? Opa! Bom dia, bom dia. Segunda parte da live acontecendo. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Vamos falar um pouquinho das crenças, né? Das crenças que nos movem dentro da Matrix, né? A crença, a Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, vamos? A questão toda, né, gente, de um culto, né? De um conhecimento. Ah, o pessoal tá entrando de novo. Obrigada, gente. Vamos entrar aí, porque não teve jeito. Eu tive que interromper aquela outra live e eu dispensei ela. Agora eu vou começar tudo de novo. Vamos começar de novo a live. Ai, ai, que gostoso. Mas é assim, né? A gente vai vivendo, né? Se lança na vida, se lança na live e vamos embora. E vamos fazendo do jeito que dá pra fazer. O importante é fazer, né? A gente não pode ficar parado. Esperando para ver se a turma entra aí, o assunto muito interessante, né? Eu comentando aqui. Bom dia, quem tá entrando de novo, obrigada, vamos aí, gente. Então, assim, eu comentando, né? Que a gente tá aqui em família e tudo, a minha nora querida tava comentando comigo, né? De parentes, assim, do interior mesmo, né? Norte de Minas. Pessoas, assim, que tem isso é tradição familiar, né? De geração em geração, assim, a questão, assim, das pessoas. Isso, voltamos, que bom que você voltou. As pessoas têm essa crença, né, de não, num dia como esse, né, isso é coisa já que acontece há muitas gerações. Na Sexta-feira da Paixão, as pessoas não tomarem banho, não lavar a cabeça, não pode varrer casa, não pode fazer nada. Não pode sorrir, não pode nada. Eu acho que até voto de silêncio deve acontecer, né? E como teve um comentário aqui agora há pouco, né? Até acho que foi o Tomás mesmo falando, né? Questão de ser um dia triste, né? Eu acho, não sei se foi ele ou o Marcelo que comentou. Que parece um dia triste, né? E aí quem tá entrando aí, comenta aí pra mim. Como que tá o clima aí na sua cidade? O Marcelo colocou que lá no Ceará tá com sol, né? E aqui tá nublado. São Paulo tá garoa, né? Eu tô próxima a Campinas aqui, aquela chuvinha mansa. E vamos que vamos, né? Vamos brincando aí de... refrescou bastante, né, gente? Vamos falar a verdade. Aquele calor que tava assim, algo surreal, né? E aí a gente dorme melhor, a gente vive melhor, mais fresquinho. Tá bem mais agradável, né? Ai, que gostoso. Bom dia. Vamos entrando, gente. Vamos retornar aqui, né? Agora é a segunda parte. A primeira parte eu não salvei. E aí agora eu tô só repassando aqui o que eu tava falando, né? Gente, bom dia, amada. Adriana, querida. Então, o que acontece, gente? Eu tava vendo agora há pouco, muito interessante, eu não deu tempo de eu ver nem o nome da pessoa para dar o crédito que ela estava falando. Mas um homem muito falando, né, da questão da França, por exemplo. Na França, eles estão com um problema populacional, por exemplo, na Europa, que não é só lá não, mas vamos falar de lá, né? Que a população, ela não vai expandir, né? Ela tá chegando próximo a patamares de decréscimo mesmo. A população tá mais velha, tá idosa, os casais não estão escolhendo praticamente quase não ter filhos, né? Então vai decaindo. Tem todo um estudo, né, comprovando que na França
se continuar desse jeito, como ele mesmo falou, aí ele coloca, né, a aprovação do aborto, a questão das pessoas não terem uma fé religiosa construída, clara, né, porque isso é o que, né, a diretriz, né, e ele coloca lá, isso tudo em cima de pesquisa, né. O que acontece? A questão dos muçulmanos, né, os muçulmanos, eles podem até ter até 4 esposas, né? E se eles tiverem um filho com cada uma, ele já teve 4 filhos ali. Então, ele colocando claramente que, de certa forma, os muçulmanos estão invadindo e vão dominar a França. A população vai se tornar muçulmana, como já tem um índice altíssimo de muçulmanos, né? E a tendência ao longo das gerações e décadas é eles dominarem no sentido de serem maioria. Então, aí assim, aí eu fiquei pensando, né? Eu não consegui ver tudo que ele estava falando, foi muito rápido que eu entrei, mas você vê assim, o que é o comportamento, né? E o tempo, né? Você pega o comportamento, as crenças com o tempo. Então, as populações que têm crenças profundas, né, em determinadas diretrizes, né, de livros sagrados, de procedimentos, de comportamentos e tudo, e ele falando muito da questão da fé e tudo, né, que é muito claro para eles a direção que eles têm que ir e eles têm que ter filhos, né, e na realidade, na minha percepção, o que está ocorrendo na França, de uma certa forma, está se espalhando pelo mundo todo. Na realidade, os muçulmanos, eles vão, se tudo continuar e não houver um grande reset, assim, que, né, a gente fica esperando, realmente a população desse planeta, né, desse sistema aqui, vai virar totalmente muçulmana, né? Porque as crenças deles, eles têm uma rigidez, uma conduta, né? Mulher faz assim, homem faz assim. O negócio não é brincadeira, não. Eu tive na Índia, eu vi as mulheres andando de burca, um sol assim com uma sensação térmica de bem mais de 50 graus. Eu fiquei muito... Foi a coisa que mais me impactou na Índia. Aquele calor intenso, e eu saí, quando eu olhei aquelas mulheres de burca, né, é um fiozinho aqui, tudo de preto, e eu fiquei bastante impactada com aquilo. Eu achei aquilo assim muito bizarro, né, vamos dizer assim, é uma outra cultura, e eu fiquei meio impactada com aquilo. Então vamos dizer que o futuro da França, o futuro, né, o futuro desse sistema, se continuasse nada ocorrer aí para interromper esse processo, o futuro das mulheres é andarem de burca, aquela roupa preta, né? E vai. Gente, debaixo daquela roupa, elas estão cobertas de joias, lindamente vestidas. Vocês não têm noção. A grande maioria, né? Assim, as mulheres ricas, né? Elas andam com muitas joias, elas são muito enfeitadas debaixo daquela burca, mas é só para elas ali na rua, né? Porque elas não podem se expor. Agora outras não, né? Outras, gente, é um negócio muito louco, é bizarro demais. Eu passei uma hora que eu olhei aquilo assim, eu parava. Quando eu estive na Índia, eu fiz uma coisa, eu tive uma sabedoria muito grande que eu não entrei em julgamento de nada, eu paralisei a minha mente. Eu tive essa atitude, essa sabedoria. Eu cheguei lá, falei, não julguei nada, eu só ficava assistindo. Eu não permitia, aí que eu vi, gente, a potência que eu era. Eu não permitia que o meu pensamento me invadisse ou que trouxesse ideias, pontos de vista e que ficasse blá, 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 blá. Porque eu estava diante de algo muito diferenciado, muito diferente, muito, muito interessante.
É muito diferente. Você está em outro planeta. Você fala, não, isso aqui. Aí você vê o que são as bolhas culturais, né? O que é, assim, aí, por exemplo, vamos falar, se nós estamos falando de Sexta-feira da Paixão, né? Desse arquétipo de sofrimento, dor e derrota. Porque se você tem um ser iluminado, você diz que ele é iluminado, você entende que ele é iluminado, e ele termina numa cruz pingando sangue, morto, isso é o símbolo da derrota. E isso foi introjetado até a última fibra, né? Das moléculas da alma das pessoas aqui nessa realidade. Pelo menos aonde o catolicismo, né? Onde eles passaram, é isso que eles enfiaram com ela abaixo de todo mundo. Implantaram. Isso é um implante muito forte de derrota. E infelizmente, né? Porque se você quer cultuar, você tem crença em Jesus e tudo, vai cultuar no sol, na luz, na alegria que ele representa, né? O Cristo interno, mas não essa figura derrotada. É muito triste isso, eu acho. E aí eu queria comentar com vocês que, em contrapartida, quando eu estive na Índia, eu fiquei no ashram de Sai Baba quase um mês, praticamente um mês lá, né? Vivendo ali, a gente foi cantar lá num coral, foi muito bonito o processo, brasileiros, tinha uns 300 brasileiros lá cantando para Sai Baba. Eu acho que foi isso, chegou a 300. Foi muito bonito, foi muito, assim, envolvente. Nós saímos até no jornal lá, local e tudo. Mas aí eu estava, assim, hoje de manhã, né, refletindo. Falei, puxa vida, eu tive aos pés de Baba, né? Eu estive ali na presença dele. Porque aqui no Ocidente é muito diferente da cultura deles. É uma coisa assim, é outro planeta. E aí quando você chega lá, no meu caso, que eu tive a oportunidade, bom dia para quem está entrando, eu tive a oportunidade de estar na presença, porque eu estou passando essa informação para vocês, porque realmente tem que construir, né, um conceito para poder entender isso. O que é um avatar, né? Sai Baba foi um avatar que pisou, tocou a terra. Ele ocupou um corpo físico. Então, o que é um avatar? É uma consciência extremamente expandida, né? Grandiosíssima. Vamos falar assim, um Deus, né? Criador, algo assim inimaginável. Ocupar um corpo físico, mas com consciência de si. Durante o processo, ele vai tomando posse dessa divindade, dessa grandeza dele. Até aí tudo bem, porque já não, isso é um conceito, né? Isso é uma coisa que... Isso é uma coisa da viagem do povo aí que segue ele, não sei o que, não sei o que. Gente, eu posso dizer algumas coisas para vocês. Algumas coisas, né? Quando você está... quando você entra na aura... Porque a aura de um ser desse é extremamente expandida, é gigantescamente expandida, né? Segundo as medições lá, a aura de Baba alcançava mais de 30 quilômetros, né? Fizeram medida energética e tudo que eu acredito. Então, quando você entra na atmosfera, né, em Puttaparte, que é o vilarejo, a aldeia, que virou uma grande cidade, tem outras emendadas ali em volta, que é onde ele vivia e onde está hoje ainda e vai continuar sendo o ashram dele. O ashram dele é uma cidade, são prédios, ela é administrada por voluntários, é um negócio muito interessante, é muito interessante você ver a organização deles. E aí você vê, quando você entra dentro dessa aura, né? Dentro dessa aura de energética, consciencial dele, de Baba, gente, é muito impressionante o que acontece, muito impressionante. Foi uma experiência única na minha vida.
Então quando você tá quando ele entrava no Mandir, o Mandir é um salão que cabe, acho que 2.500 pessoas, mais de 2.500 pessoas. É gigantesco. E ali era a sala dele, né, onde ele recebia as pessoas. E um determinado horário do dia, na parte da tarde, ele entrava, mas ele não definia o horário. Ele deixava as pessoas ali aguardando. Enquanto você estava aguardando a entrada dele, a gente tinha uma experiência, todos nós, gente, era uma experiência muito interessante. Você entrava em estado de trabalho, de estado alterado de consciência, você tinha um trabalho interno espiritual, cada um vivia, todo mundo em silêncio, não podia chegar lá e fazer, não, todo mundo quieto, né? Em silêncio. E um pouco antes dele entrar, o pessoal começava a entoar os mantras e tudo. Então a forma como aquilo tudo acontecia, uma forma muito interessante. Então quando o Sai Baba entrava no Mandir, gente, eu fiquei assim muito próxima dele várias vezes. Gente, vocês não têm noção do que é aquilo. A presença energética, o impacto que a gente passa, sente na presença de um ser grandioso desse. É algo maravilhoso, inimaginável. É muito impactante, muito forte, sabe? Então, assim, o que eu tô querendo passar para vocês é uma experiência que eu tive dentro, assim, da experiência de estar na presença de um avatar. Um avatar que pisou a terra, que estava aí presente em corpo físico até bem pouco tempo. Então, quando eu estou fazendo uma analogia com a história de Jesus, que se ele realmente esteve aqui, ele era um avatar, entende? Então, assim, estar na presença dele era algo gigantescamente grandioso, entende? Grandioso. E um avatar, no conceito do Oriente, lá deles, um avatar, ele é onipresente, onisciente, onisciente, onipresente e onipotente. Gente, todos os lugares onde a gente andava dentro do ashram, ele estava presente. Todos os prédios, porque lá tem praticamente assim, a prefeitura própria, tem banco, tem tudo ali dentro, é uma cidade. Todos os lugares, as repartições, lugares que você tinha que ir para resolver alguma coisa, tinha uma cadeira, um troninho, uma cadeira muito bonita, em volta, sabe aquele cordãozinho de isolamento para ninguém chegar perto nem assentar? E eu, com a minha evidência, eu via, ele estava sentado em todos os lugares. Então, a gente ia lá no lugar, tem a visita que a gente faz numa árvore, a árvore dos desejos, é onde Baba meditava, o jovem, debaixo dessa árvore. Antes de chegar na árvore, numa certa distância, ele te recebe, ele se projeta em todos os lugares que você olha, quem tem evidência, ele está, a imagem dele é como se fossem moléculas, as moléculas do lugar são a imagem dele. Eu via isso o tempo todo. E ele me recebeu quando eu entrava, quando eu fui chegando perto dessa árvore, ele, na expressão dele jovem, porque ali ele não tá só na expressão que ele já estava idoso, ele te recebe menino, ele te recebe jovem, ele recebe adulto, tudo. Em cada lugar que você chega, é uma forma que ele está te recebendo. E ele me recebeu jovem. E ele conversa o tempo todo com a gente. Gente, a gente ouve ele falando aqui, ó. É muito louco o negócio. E, olha, eu ainda vou fazer, eu acho que eu vou fazer uma live agora, em qualquer momento desse, só para falar da experiência com o Sai Baba. Foi algo assim transcendente. Então, eu tô passando isso para vocês entenderem o que é ter um avatar ocupando um corpo físico na Terra, porque nós não temos essa cultura, nós não temos esse conhecimento,
né? E quando eu cheguei lá, eu entendi o analfabetismo, né? Avatárico que o Ocidente sofre. Nós não temos noção de nada disso. Embora todos cultuem Jesus, que foi um avatar. Se ele existiu mesmo, ele foi um tremendo de um avatar. Entendem? E aí ficam, porque a gente vê esse analfabetismo, esse desconhecimento do que é uma experiência de estar, né, de um avatar que está pisando na Terra, da obra de um ser desse, grandiosa, que as pessoas acreditam e ficam cultuando um símbolo de derrota, que é um avatar pregado numa cruz pingando sangue. Gente, por favor, né? Isso não condiz. Existe algo aí estranho no meio disso tudo. Muito estranho, né? Porque jamais. Baba, era um negócio muito impactante, gente. E as coisas que ele te revela, as coisas mais profundas que você tem no seu ser, que você nem sonha que existe, que você precisa reconhecer, ter contato para poder se curar de uma série de situações na sua vida, ele traz tudo isso à tona, ele falava e ele trazia à tona situações assim muito fortes. Ele trouxe à tona algo na minha vida que marcou a minha vida, assim, que aí só naquele momento eu entendi coisas que estavam acontecendo, né, na época no meu casamento, assim, que eu estava muito iludida com uma série de situações, né? E ele colocou para mim a verdade, o que realmente acontecia dentro de mim, como que era, né, a realidade. Foi um negócio muito chocante, né? E foi ali que eu entendi, né? Ele trouxe para mim a verdade, a clareza dos fatos, da situação, o que me limitava, o que estava ferrando com a minha vida. Ele trouxe tudo à tona. Então o avatar, a presença dele, quando você, né, tá próximo ou cultua realmente um avatar, o que você tem contato é com verdade, com a realidade. Toda a ilusão, o romantismo, sabe, a mentirada, as mentiras anexadas, toda essa ilusão que a gente vive, ela fica de lado, ela é expulsa do seu campo, porque não cabe. Então eu acho muito estranho pessoas que estão cultuando um avatar, né, como Jesus, estarem no espaço de falta de consciência, de inconsciência que estão, ao ponto de cultuarem um ser dessa magnitude, pregado na cruz pingando sangue. Então, assim, vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio? Quem entrou depois, né, assiste a live toda. A live eu comecei, fiquei uns minutos aqui, aí tocou a campainha, eu tive que desligar e tive que retomar a live, mas tá valendo, né? Então hoje eu trago para vocês essa reflexão, né? Eu tô trazendo para vocês a minha experiência com o avatar de verdade que teve aqui, que eu tenho notícia, foi o último aí dos tempos, né? Sai Baba. E o que ocorre. O que tem de gente aqui no Brasil, tem gente aí que tá na internet, gente mais idosa e tudo, que revela que Sai Baba esteve em corpo físico na presença na casa da pessoa, orientando ela durante anos. Então, se a bilocação dele, ele se materializava e materializa até hoje, né, gente? Porque isso é uma consciência gigantesca, né? Então, assim, mulheres para trabalho de parto, pessoas em leito de hospital, situações, órfãos e tudo, e Baba cuidando das pessoas em corpo físico projetado, né? Entende? Assim, então o avatar,
Ele tem total maestria, liberdade de trabalhar, criar e descriar toda a matéria. Ele tem o domínio da simulação. É isso que vocês têm que entender. E um avatar, que ele tendo o domínio da simulação, ele jamais se permitiria abater da forma, né? Então, isso tudo é para vocês refletirem, né? Baba, ele relatava muita coisa, né? A quantidade, assim, o volume de que eles chamam de karma, né? De karma coletivo que ele eliminava e tudo que ele liberava, e os efeitos que ele tinha aí no corpo físico dele. E coisas. No final da vida dele, ele andava em cadeira de roda porque ele quebrou não sei se foi a bacia, o fêmur, não sei, né? Teve uma fratura e tudo. Entende? Então, assim, os videntes, quando ele fazia assim com a mão, né? Ele fazia assim com a mão, os videntes viam uma galáxia na mão dele. Eu vi ele materializando as coisas. Ele não fazia isso para poder, né? As pessoas vão deturpando. Eu ouvi coisas horrorosas a respeito, né? Nossa, acusação, coisas absurdas. Aí você olha assim, gente, na casa dele só entravam homens, assim, né? Gente, a coisa é muito... Nossa, vocês não têm noção. Ele tava assim, ele só fazia assim com a mão, assim, ele girava a mão, cordões, assim, joias muito maravilhosas, coisas assim. Vocês não têm noção. Mas ele fazia assim, 2.000 pessoas olhando para ele num palco gigantesco e ele lá, e ele só fazia assim, tirava e entregava para a pessoa. Mas fazia, as coisas que ele materializava são assim, eram presentes, era uma coisa carinhosa que ele fazia. Aí foram deturpando aquela coisa. E ele falava assim que era interessante fazer isso, porque, gente, isso é o Avatar mostrando para os humanos, né? Ele tem que trazer algo assim fenomenal, porque os humanos são muito incrédulos, né? Muito limitados e tal. E ele materializava de tudo. Era nossa, anéis e colares, um monte de coisa. E quando, na presença dele, não era brincadeira, gente, não era brincadeira. Eu percebi assim, um ponto de luz. Vocês imaginam assim, a densidade de luz? Sabe aquelas, não sei se vocês já leram um pouco, os cientistas falam, né? O buraco negro, ele é um ponto, a descrição lá, dá uma lida. Eu percebia um foco de luz, mas é um negócio assim, é como se fosse uma estrela gigantesca, miniaturizada, em miniatura na minha frente, densificada num pequeno ponto. Eu olhava para ele e via um ponto de luz. E esse ponto de luz, um negócio tão intenso, gente, dava... As pessoas surtavam, as pessoas tinham, assim, efeitos físicos, energéticos, espirituais. Olha, os 3 primeiros dias que eu cheguei no Mágica, eu ficava no quarto, no apartamento, deitada. Eu não conseguia descer pro Mandir. Eu ficava deitada, projetada, tendo experiências espirituais com a presença dele, tendo contato. Como é que fala quando a gente fala que um transmite pro outro pelo pensamento? Me ajuda aí, esqueci o nome, falhou. Tendo contato com ele e todo o processo, assim, eram verdadeiros reinos de luz e de coisas que eu via. Eu fiquei 3 dias deitada, assistindo. Eu não tinha condição de ir lá perto dele, porque o impacto
era muito forte, energético, espiritual. A luz dele era algo avassalador. Telepático, obrigada, Lili, obrigada. Telepatia, obrigada, Tomás, obrigada, Thomas, né? Obrigada, Paulo. Telepatia, isso mesmo. E eu tinha, gente, a gente entrava no Mandir, eu entrei em toda, no início eu consegui entrar lá no fundo. Daí uns dias e ele conversar com cada um, ele tá lá, né, quietinho lá, ele tá conversando com todo mundo. E ele conversava comigo e ele... Vocês não têm noção. Eu tinha uma dor nas costas, uma coisa incurável. E eu saí de lá curada. Desculpa, eu fico emocionada. Mas era muito bonito, porque daí uns dias ele foi me levando. E eu fui me posicionando dentro do salão. Quando eu vi, eu tava lá no pé dele. Foi assim, uma das experiências, foi o que marcou a minha vida. Dali pra frente, desculpa, eu tô muito emotiva. Mas foi algo assim maravilhoso. Aí eu não consigo me conformar com pessoas tão conscientes do que é estar na presença de um avatar. Terem uma crença que se Jesus foi um avatar mesmo, tem um monte de coisa ali que não condiz, gente. Não condiz, vocês me desculpem. É uma questão assim básica de raciocínio. Entende? Então, assim, teve muita alteração, é muita coisa. A descrição é de um avatar, de vários apóstolos descrevem ele como realmente um avatar, mas tem um monte de coisa ali que foram inventando, colocando ali que não cabe. Cultuar um ser dessa magnitude, pregado numa cruz, pingando sangue, por favor, né? Então, eu venho aqui hoje, né, trazer essa consciência para vocês com muito amor, muito carinho, e que não é um dia triste, né? Vamos fazer disso tudo uma alegria muito grande, que esse sentido, porque essa narrativa toda, não, no meu ponto de vista, por tudo que eu já pesquisei, que eu conheci, tudo isso não é real, não foi ele, né? E tem uma pessoa aqui no Brasil que conhece a história toda, realmente pesquisada e tudo, né? Como é que ele chama? Esqueci o nome dele, ele vai no Flávio Vale sempre, tudo tem. Ele descreve claramente o que aconteceu, né? E não foi o avatar, que foi. Isso é uma crença, né? Como dizer assim, eles pregaram, né? Criaram um holograma aí, como tudo aqui, né, gente? É holográfico, é uma simulação, criaram essa simulação e se colar, colou. E cola porque o ser humano adora um drama, adora uma arte, adora cultuar uma desgraça. E, infelizmente, estamos aí, né? Ô Lili, o Jean Val, ele fala, ele traz a questão de Javé, né? Que aí já é uma outra questão mais profunda. E eu evito muito, eu não falo muito desse assunto, realmente não. Eu deixo para esses que se sentem, que já estão ferrados o suficiente por Javé, falarem dele, porque falar de Javé é complicado. É muito complicado. Que é o dono dessa simulação e tudo, e eu evito mesmo. Mas a questão dele é que ele... voltando a Baba deu eu não lembro os números, ele deu exatamente a idade que ele ia embora, mas por ordem de Javé ele foi embora antes, infelizmente. E o Jean Valjean fala claramente que Sai Baba foi embora antes porque Javé botou ele para fora, que a casa de Javé, né? Jeová é o dono o dono do simulador. Ele que simula isso tudo, essa realidade. Ele que criou tudo isso. E ele, né,
mandou o Saibaba embora e o Saibaba foi embora antes, infelizmente. Foi muito interessante, gostei de você ter perguntado pelo Geovaldo. Entende? Então, isso são assuntos, gente, mais profundos, mais complexos, de tudo que a gente trata, às vezes, umas lives fechadas, o radar quântico, né? E que não fica gravado e tudo. E tem alguns relatos interessantes do Janval e tem um outro aí também, que eu não lembro o nome dele, que até teve outro dia no Flávio, revelando, contando as histórias e tudo, que é uma pessoa, é um contemporâneo aí da doutrina espírita, que sempre teve nos bastidores e já entendeu a história de Javé e do Janval e tudo. E ele fala um pouco. Essa live, e tem duas lives, tem uma live no Flávio Vale e tem uma live que ele fez num grupo, num podcast aí, acho que foi do Guru e tudo. Eu tenho essa live aí em algum lugar. Depois eu procurar e tudo, eu disponibilizo lá no grupo Giselda Galvão Consultora. E aí quem quiser entrar, me procura no WhatsApp, que eu coloco no grupo e depois eu publico. Mas não vou fazer isso hoje não, que eu tô com visita. Eu vou fazer depois. Rosana, obrigada, querida. Gigi, sonhei na sexta-feira santa de 2022 que a crucificação não havia existido. Era uma linha do tempo criada como holograma. Agora, com sua explicação, tudo ficou claro. Tem várias situações, né? O problema meu é que eu abri mão de querer relatar nomes, pessoas e tudo. Eu assisto muita coisa, eu conheço, mas eu não sei falar o nome do povo, porque eu não presto atenção mais nisso. Eu presto atenção só no conteúdo. E aí eu fico... É feio fazer isso que eu faço, mas é o que eu posso fazer, né? É o que dá conta. Ai. Gigi tinha que chorar, né? Hoje um pouco. Então, meus amores, é isso. Isso tudo que eu tô trazendo para vocês é uma reflexão, né? Uma reflexão e tudo. Começa a perceber os fatos e tudo, as situações. Começa a pesquisar, gente, né? Para entender melhor o universo onde vocês estão. O simulador, sistema Terra que vocês estão, né? Para vocês não ficarem perdidos aí, acreditando um monte de coisa, né? Que os controladores colocam dentro do sistema da Matrix para poder enganar os incautos, né? Só que a grande maioria são incautos mesmo, é complexo isso, né? Oi, Sabrina, querida, assiste a live depois, é muito interessante, viu? Repassa aí, dá um start aí e começa de novo, porque eu já tô encerrando, tá bom, gente? Que eu tô com visita, meus amores estão aqui, minha família querida, meus netos, meu filho, minha nora, eu tô curtindo um pouco, mas agora eu vou tomar um café com eles, vou passear, vou, né? Viver um pouco também, tá bom? Gratidão, gente, olha, um ótimo final de semana, feriado, domingo de Páscoa maravilhoso para vocês, para toda a família, todas as famílias que me assistem, né? Todas as famílias das pessoas que me assistem. E eu espero realmente que todos vocês fiquem bem, né? E que possam aproveitar em família esse renascimento e essa expansão, né? Entender melhor onde que nós estamos vivendo, o que realmente está acontecendo, tá bom? Que bom! Um dia gostoso, aproveitem. Obrigada, Sheila, querida. Abraços, né? Um dia bem leve, bem gostoso para todo mundo. Vamos sair desse ponto de vista, ou dessa crença de tristeza e tudo. Não tem nada disso não, gente. Só tem vida. Para um avatar é só vida, viu? A questão toda com Jesus foi com Javé. Jeová queria que ele se impusesse como, né, o Senhor dos exércitos mesmo, porque Javé gosta de guerra, de sangue, muita coisa. E Jesus se recusou. E aí, né, houve toda uma perseguição. Vocês têm que entender realmente a história que existe por trás, né, do que está relatado aí, tá bom? Meus amores, beijo grande, uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana, uma Páscoa maravilhosa para todos vocês, gratidão imensa por vocês estarem fazendo parte do meu caminho, da minha caminhada. Eu tenho um amor, um carinho gigantesco por todos vocês,
tá bom? E do fundo do meu coração, tudo de bom para vocês. Muita luz, muita verdade, muita expansão de consciência. Beijo, meus amores.